e durante a quarentena, em junho e julho. O feijão aumentou 34%. A maior alta foi no Distrito Federal, 61%. O leite subiu em média 27% na quarentena. No Rio de Janeiro, o preço médio por litro teve alta de 37%. O quilo do arroz também ficou mais caro, em média 23%. Na Bahia, o aumento passou de 52%. É um absurdo. Segundo o estudo, o maior aumento registrado durante a quarentena foi da linguiça, que subiu cerca de 70%. Aqui no estado de São Paulo e no Paraná, o produto chegou a ficar 110% mais caro. Para Maria, o jeito é substituir. Compro um ovo, né? Porque está muito caro, as carnes no geral. Todos esses produtos estão com baixa oferta nas prateleiras. A alta do feijão e do arroz tem a ver com as safras, que não foram tão boas. No caso do leite, é época de pastagem seca e a produção cai. Já a linguiça subiu por causa da alta da carne e principalmente do forte aumento das exportações para a China. Essas variações de preço são um exemplo clássico da lei de oferta e da demanda, né, na qual os valores são determinados de acordo com a quantidade de produtos oferecidos. Além disso, a depreciação do real frente ao dólar também gerou impacto nos preços. Para o professor de economia, produtores e empresas também veem na pandemia uma oportunidade de aumentar a margem de lucro. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo. Eu fui comprar batata no supermercado e o cara falou assim para mim: acabou, mas se o senhor vier amanhã bem cedinho, tem. E no dia seguinte eu cheguei, tinha um preço maior. A pergunta que eu faço: será que entregaram batata para esse supermercado, que não vou citar nome, de madrugada? Com certeza não. Ele tinha no estoque, colocou na gôndola no dia seguinte com preço maior. Boa noite, senhores. João. Boa noite. Boa noite. Doutor Carlos. Doutor Carlos, o país está mais pobre, uma boa parte das empresas foram fechadas, o brasileiro está com renda menor ou vivendo com a ajuda do governo. Ainda assim, uma parte da cadeia de alimentos, como a gente viu na reportagem, entendeu que era o momento de aumentar os lucros. O que lhe parece? Bom, realmente estamos vivendo um momento especial, um momento difícil na área da saúde, na área da população, da alimentação. Veja, eu tive acesso a uma outra pesquisa que mostrava que as pessoas estavam comendo pior. Então, ficando em casa, estavam comendo mais coisas à base de carboidratos, estavam engordando mais. Ou seja, tudo isso vai ter um reflexo na saúde. E se, junto com tudo isso, os alimentos mais importantes, como os derivados de proteína animal, ficam mais caros, você joga mais a população para se alimentar com alimentos preparados e com alto teor de açúcar. Isso realmente vai refletir na saúde ali na frente. Doutor João, é razoável supor em algum tipo de controle do Estado para os preços dos alimentos? Não. Todas as tentativas históricas, o Brasil tem várias, eu até confesso que participei de algumas, de que o Estado controlar preço nos vários planos, isso desde o plano Cruzado, plano Collor, plano Bresser, plano Maílson, sempre há uma tendência, né, uma coisa assim do economista, do Estado, de tentar controlar os preços para que você tenha um índice inflacionário mais benéfico. Isso não funciona, isso não adianta, não é? Como disse a entrevistada, a lei da oferta e da demanda que vai regular isso. E na questão dos alimentos, especificamente, você tem uma questão que, independente de qualquer outra, é a sazonalidade, que já se mostrou. Você tem produtos hoje que você está fora da safra, então você tem pouca oferta, eles vão aumentar, depois vem a safra, eles melhoram muito. O que o Estado eventualmente pode fazer nessa questão? É facilitar, eventualmente, as importações, não o Estado fazer isso também, que é outra tragédia, mas o Estado facilitar que a iniciativa privada possa importar substitutos para aqueles produtos que tenham uma alta eventual de sazonalidade ou de aumento de demanda. É o que se pode fazer. Mesmo diante de uma pandemia? Mesmo diante de uma pandemia, você não existe lei que reverta a lei da gravidade, assim como não existe nada que você possa decretar que impeça a oferta e demanda. Não é? O que você pode é combater isso dando mais ofertas ou mais alternativas, como, aliás, a própria entrevistada disse aí, olha, eu não tenho a carne, eu estou procurando ovo. Talvez você tenha que procurar e facilitar com que os produtos que eu não tenho aqui eu possa importar com menos impostos, mais facilidade, para eventualmente
trazer substitutivos para a população. O Brasil já tem mais de 3.300.000 casos confirmados de Covid-19, com 107 mil mortes. Hoje, depois de 5 meses, o Rio de Janeiro voltou a abrir os principais pontos turísticos da cidade, todos com restrições por causa da pandemia. O uso de máscara se tornou item obrigatório para visitar o Cristo Redentor. O reitor do santuário, padre Omar Raposo, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, reabriram o local. Já para embarcar no bondinho do Pão de Açúcar, os visitantes precisaram encarar fila respeitando o distanciamento. Na região portuária, o Aquarrio, onde é possível conhecer mais de 300 espécies de animais marinhos, passou por uma desinfecção prévia. Hoje, quem foi até o local teve que higienizar os sapatos neste tapete e verificar a temperatura corporal. 4 estados brasileiros registram alta no número de mortes por Covid-19. O Amazonas tem a situação mais preocupante, com crescimento de 62% nas notificações, o maior do país. O Brasil registrou hoje mais de 3.317.000 casos da Covid-19, de acordo com o consórcio de veículos da imprensa. Agora o país ultrapassou 107 mil óbitos. Nas últimas 24 horas, foram cerca de 38 mil novos diagnósticos e 726 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra 3.300.000 casos, com mais de 107 mil óbitos. No último dia, foram cerca de 41 mil novos registros e mais de 700 mortes. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realizou uma homenagem aos mais de 106 mil mortos pela Covid-19. Os sinos de igrejas de todo o país tocaram ao mesmo tempo ao meio-dia. A Catedral da Sé, na região central de São Paulo, e o Santuário de Aparecida participaram da ação. Cientistas da Universidade de São Paulo publicaram uma pesquisa que indica que um medicamento usado há décadas para o tratamento da gota pode ajudar na recuperação de pacientes em estado grave de Covid-19. O estudo mostrou que voluntários que receberam o remédio deixaram de usar a suplementação de oxigênio, em média, 3 dias antes de pacientes que não fizeram o uso do medicamento. A pesquisa passa por revisão. Para cerca de metade dos brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro não tem culpa pelas mais de 100 mil mortes da Covid-19 no país. Os dados são da pesquisa Datafolha. Os entrevistados responderam a seguinte pergunta: o presidente é culpado pelas 100 mil mortes causadas pelo novo coronavírus? Para quase a metade, 47%, Bolsonaro não tem culpa nenhuma. 41% acreditam que ele é um dos culpados, mas não o principal. E 11% apontam o presidente como principal culpado. 2% não souberam responder. O percentual dos que não atribuem ao presidente a responsabilidade pelas mortes é maior entre os entrevistados que aprovam o governo e entre os que votaram em Bolsonaro no segundo turno das eleições. 2.065 brasileiros adultos de todas as regiões foram ouvidos por celular para evitar contato nos dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Doutor Carlos, os brasileiros não responsabilizarem nem o presidente nem os governadores pelas mortes por Covid, porque eles entendem que as 100 mil mortes eram inevitáveis. Aí eu acho que cabe a pergunta para o senhor: se tivéssemos feito tudo corretamente desde o começo, testes, quarentena correta, uma coordenação nacional do enfrentamento da pandemia, teria mudado o número de mortes no país? Provavelmente sim, porque é uma doença nova, fomos aprendendo com ela, com os nossos brasileiros sofrendo a doença, e fomos aprendendo com o que ocorreu no hemisfério norte. Então, algumas atitudes que no início nós não foram aplicadas, ou por falta, por exemplo, os testes não tinham insumos, não tinham testes suficientes para fazer na população, e não tinha testes disponíveis no mercado. A partir do instante que o governo conseguiu importar esses testes, eles começaram a ser disseminados. Mas só mais recentemente, nos últimos 2 meses, que os testes chegaram num nível mais adequado, mais próximo do adequado para ser feito. Outra coisa é a importância de você usar barreiras
contra a transmissão do vírus. No início se deu muita importância à transmissão do vírus através das mãos, através de objetos. E se viu que essa é uma transmissão possível, mas a transmissão mais importante era através da voz, dessas gotículas que saem quando falamos, ou quando espirramos, ou quando tossimos. E passamos a usar as máscaras. As máscaras foram um fator de um bloqueio, de uma barreira física que foi uma mudança muito grande. E as máscaras entraram a partir daí de junho, maio para junho, que começaram a ser usadas. Provavelmente, se isso tivesse sido feito antes, teríamos um número de mortes menor. Doutor João, a pesquisa confirma também a divisão que o Brasil vive hoje. Metade do país ficou em quarentena, respeitou a quarentena, a outra metade não respeitou porque não acredita na pandemia. Olha, primeiro é o seguinte, quer dizer, eu acho que as pessoas responderam corretamente à pesquisa quando não culparam diretamente o presidente pelas mortes, porque é evidente, se a gente achar alguém culpado pela pandemia, nós vamos estar sendo bastante maniqueístas nessa questão. Onde é que eu acho que está a culpa, se é que a gente pode chamar assim, mas mais do que isso, a ausência do governo? Foi no que você acabou de dizer. Em algumas atitudes que o governo deveria ter tido desde o começo. Por exemplo, a coordenação entre as várias esferas públicas na questão da saúde. O governo federal praticamente se ausentou disso. E isso nós perdemos tempo, não é? Quando você faltou de determinados instrumentos, como, por exemplo, respirador, e aí você viu setores do Estado gastando 100, 200 mil reais para comprar um respirador, que qualquer pessoa com bom senso sabe que aquela caixinha não pode custar mais do que 5 mil reais. Não custa. Assim, não, tem lá um negócio que faz subir, descer, respirar. Meu Deus, você compra carros hoje que estaciona sozinho que custa muito menos do que isso. Então, era possível que você, numa ação, chamando a cadeia produtiva, você trouxesse e você conseguisse fazer no Brasil os consertos dos vários respiradores que estavam quebrados, que, aliás, acabou sendo feito sem a presença do governo e, efetivamente, produzindo respiradores mais baratos, que demoraram muito. O Estado de São Paulo finalmente pegou o respirador construído vou chamar carinhosamente, pelos meninos da Poli e seus professores, construído até nas oficinas da Marinha, que custavam 5 mil reais. Por que demorou tanto? Porque a Anvisa não se decidia a aprovar o respirador. Meu Deus do céu, você está em tempo de guerra. A Anvisa não pode tomar uma atitude normal de aprovação de algum projeto em tempo de guerra. Ela tem que assumir determinados riscos. Quem que impõe um órgão público a tomar riscos? O político. Então, acho que a culpa que existe aí é a ausência do governo federal na coordenação disso. Veja, agora, por último, finalmente ele decidiu colocar recursos na produção da vacina da AstraZeneca, que está sendo feita pela Unifesp em São Paulo. Para que isso começasse, foi primeiro uma iniciativa de uma fundação privada. Como o governo viu que politicamente pode perder, porque aqui o Estado de São Paulo pode ser que tenha uma vacina mais rápida que a federal, ele resolveu colocar dinheiro para também ser pai dessa ideia. Então, eu acho que a ausência que é o problema nessa questão da pandemia. 2 tornados e tempestades que atingiram cidades de Santa Catarina danificaram mais de 2.000 casas, deixaram 1.000 desabrigados e pelo menos 16 pessoas feridas. A nuvem em forma de funil acendeu o alerta. Entrem para dentro, vamos se esconder! Minha Nossa Senhora! Ventos acima de 100 km por hora e tempestades deixaram um rastro de destruição. Os tornados derrubaram casas, destruíram telhados, tombaram carros, caminhões e varreram tudo o que encontraram pela frente. 6 cidades das regiões norte e oeste de Santa Catarina foram mais atingidas. No município de Água Doce, no meio-oeste do estado, o dia virou noite. Meu Deus! Em Tangará, os ventos fortes tombaram caminhões como um efeito dominó. Meu Deus do céu! O fenômeno registrado em Santa Catarina é chamado de supercélula e atingiu 22 municípios. Segundo a Defesa Civil, 16 pessoas ficaram feridas e mais de 950 estão desabrigadas ou desalojadas. Pelo menos 220 casas tiveram telhados danificados e 27 foram totalmente destruídas. Imagens aéreas impressionam e mostram a dimensão dos prejuízos.
E veja daqui a pouco a entrevista exclusiva com Cândido Bracher, presidente do Itaú Unibanco, sobre o Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Amazônia. E ainda, a Universidade Brasileira treina cães farejadores para identificar o novo coronavírus. A gente volta rapidinho. Os 3 maiores bancos privados do país se unem em defesa da Amazônia. Itaú, Bradesco e Santander estão elaborando um plano de conservação e desenvolvimento para a maior floresta tropical do mundo. Veja na entrevista de Andresa Boni com Cândido Bracher. Cândido, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, Andresa. Os 3 maiores bancos privados do país se uniram para criar um plano em defesa da Amazônia. Por que esse interesse dos bancos? Olha, eu acho que o interesse vem, em primeiro lugar, por nós sermos empresas conscientes e preocupadas com o desenvolvimento do país e com o ambiente. Além disso, nós somos expostos, mais do que o normal das empresas e das pessoas, às pressões do mercado internacional. Então, nós sentimos o clima negativo que vai se formando no mercado financeiro internacional em relação ao Brasil, especificamente em função do aumento do desmatamento ilegal na Amazônia. Existe essa pressão, mas já perdemos investimentos por conta disso? Investidores já se afastaram? Os investidores se afastam por um conjunto de motivos. E é difícil você saber exatamente que motivo levou a que afastamento. Mas não há dúvida que nós já temos perdido investimentos em função disso. No sentido de, olha, se não tiver um olhar cuidadoso para as questões ambientais, não vamos investir no país? Por aí, exatamente. No sentido de que, enfim, se o país não tiver a altura das exigências ambientais que a atualidade impõe, enfim, nós vamos restringir os investimentos no país cada vez mais. Ambientalistas, especialistas, quem participa desse plano? O que as nossas equipes se reuniram e definiram foram 10 conjuntos de medidas ao longo das quais nós vamos atuar conjuntamente. Mas nós ainda estamos na fase de elaborar a governança entre nós 3. Nós já sabemos que nós teremos um conselho consultivo de especialistas que nós ouviremos para ver como tomar cada uma dessas medidas. E já selecionamos 4 medidas principais, quer dizer, a atuação no ciclo da carne, vendo que toda a carne seja rastreada de maneira que não se financie frigoríficos ou empresas, enfim, que usem carne oriunda de áreas de desmatamento ilegal. A outra será a regularização fundiária, é uma coisa fundamental para o equilíbrio da região, e o apoio à bioeconomia e às culturas sustentáveis na região. Agora, vamos elaborar planos específicos para cada uma dessas linhas, então seguiremos. O governo é um parceiro na medida em que cabe ao governo algumas medidas que só ele pode tomar em relação à Amazônia. Por exemplo, a coerção policial. Só o governo pode pôr na cadeia quem fizer desmatamento ilegal. E isso é fundamental para que se coíba o desmatamento. Mas eu sinto que a sociedade toda tem que contribuir. E nós, no setor financeiro, pretendemos dar a nossa contribuição. Então, informando ao governo dos passos que nós faremos. Então, quer dizer, é um plano dos bancos que está em elaboração e consultores serão ouvidos. Consultores da área ambiental, Cândido, quem são essas pessoas, quem são essas instituições? São especialistas. Nós tivemos no Itaú, no Itaú Unibanco, uma excelente experiência com o Todos pela Saúde. No Todos pela Saúde, onde nós doamos R$1 bilhão para combater a Covid, nós delegamos as decisões a um conjunto de 7 médicos especialistas. No caso da Amazônia, nós não delegaremos as decisões, porque esse conselho será consultivo, mas eles serão ouvidos sempre. E são especialistas em Amazônia, eu ainda não posso dizer os nomes, porque nós ainda não os convidamos, mas já estamos no processo de seleção. A ideia é que sejam pessoas comprometidas com a Amazônia, interessadas na Amazônia e que reflitam a pluralidade de interesses em relação ao tema.
E lideranças indígenas, povos ribeirinhos também serão consultados? Olha, isso dentro da elaboração dos projetos, na hora da implantação. Mas para você definir o que você vai fazer, não. Será esse conselho de especialistas. Entre essas medidas aí que estão sendo elaboradas, discutidas, qual pessoalmente te empolga mais? Que o senhor pensa assim, isso eu gostaria de fato que saísse do papel? Olha, eu acho que uma medida muito efetiva é a questão do rastreamento da carne. Quer dizer, eu acho que se nós formos capazes de identificar claramente quem são os frigoríficos que se abastecem de carne oriunda de áreas de desmatamento ilegal e conseguirmos coibir o financiamento dessas atividades, de quem compre isso, até mesmo dos supermercados que comprem essa carne, enfim, eu acho que nós daríamos um grande passo para desestimular a continuidade do desmatamento ilegal. Em mais uma reviravolta do caso Fabrício Queiroz, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu na noite de ontem conceder prisão domiciliar para o ex-assessor e a esposa dele. O casal é suspeito de participar de um esquema de desvio de recursos do antigo gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. A concessão do habeas corpus suspende os efeitos de uma decisão anterior do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer. Entre os argumentos para conceder a prisão domiciliar, o ministro Gilmar Mendes abordou os riscos à saúde de Queiroz, que faz tratamento contra um câncer em meio a um cenário de pandemia. Doutor João, por que suspeitos ligados ao poder conseguem, de forma meteórica, que um habeas corpus seja analisado pelo Supremo, diferentemente do restante da população? Pois é, essa é uma questão que o judiciário brasileiro, mais dia menos dia, terá que responder, não é? Vamos tomar, por exemplo, essa decisão. Eu ficaria muito mais feliz que a decisão fosse tomada em virtude do processo. Não por uma questão simplesmente de saúde, mas disse, olha, a constrição corporal, a prisão que foi decretada aqui é legal por isso, portanto, nós vamos conceder o habeas corpus. Nada mais justo. Agora, se eu utilizo o argumento da saúde, particularmente no momento de pandemia, eu vou ter que soltar 80% da população carcerária brasileira. Porque a população carcerária brasileira, ela está exposta, pelas péssimas condições, à Covid, à tuberculose, a uma série de doenças que o Estado não tem condições de dar suporte a essa população. Então, a justificativa para a concessão do habeas corpus é que é muito ruim, não é? E, efetivamente, se nós olharmos, infelizmente, o judiciário brasileiro, em grande parte, ele desrespeita a própria Constituição no sentido em que ele não dá a assistência rápida e necessária, ou seja, adequa a justiça às necessidades da população. Isso na nossa Constituição é obrigação do judiciário. E, infelizmente, a gente vê casos como você está dizendo. Não só na questão criminal, mas em várias questões, onde alguma parte da população consegue ter acesso e resolver as suas questões num tempo relativamente rápido, enquanto outra parte da população demora 30 anos para que tenha uma decisão da justiça. As idas e vindas jurídicas do Fabrício Queiroz afetam politicamente o presidente Bolsonaro ou agora, com os novos aliados do Centrão, a família Bolsonaro está mais blindada? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, evidentemente, o presidente Bolsonaro está buscando um suporte político com o Centrão e se ele conseguir reconstruir uma maioria no Congresso Nacional, ele está blindado de todas as questões, porque qualquer tema relativo a impeachment, impedimento, são temas essencialmente políticos, não são jurídicos. A outra coisa que angustia, eu acho que a sociedade brasileira é, nesse caso específico do Rio de Janeiro, a questão aí da rachadinha, que está envolvido 90% da Assembleia do Rio, é um caso jurídico muito simples, porque os fatos estão lá. Não cabe aí mais que o judiciário se debruce por contratar experts, pareceres, etc. Olha, o fato ocorreu. Então, independente se é Flávio Bolsonaro ou qualquer outro deputado, tem que responder à justiça de acordo com o que a lei demanda. Então, são duas questões que a gente tem que analisar separadamente. Mas o fato é, a prestação jurisdicional, no caso da rachadinha no Rio de Janeiro, está demorando muito. O judiciário vai ter que responder por isso, pelo tempo que ele está demorando, para tomar uma decisão muito simples do ponto de vista jurídico, porque os dados estão lá presentes. Não só ao Flávio, mas a todos os deputados que participaram dessa questão, que é ilegal e, portanto, deve ser coibida. Um
projeto desenvolvido por uma universidade federal no sertão pernambucano treina cães farejadores para identificar infectados com o novo coronavírus. E o próximo passo é sintetizar um marcador biológico para poder treinar mais cães. Agentes de saúde da Prefeitura de Paudalho, interior de Pernambuco, coletaram em chumaços de algodão o suor de pacientes do SUS com quadro de síndrome respiratória. No laboratório da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o cão fareja as hastes com algodão até identificar o de um paciente com a Covid-19. Os resultados, até agora, mostraram que o Sinatra, o simpático vira-latas que aparece nestas imagens, e um outro cão, que também está sendo treinado, não erram. A próxima etapa da pesquisa, que começa em setembro, será o teste em humanos. Os cães serão levados até uma unidade hospitalar para verificar se conseguem identificar a presença do novo coronavírus nos pacientes antes da realização dos testes. A última fase dos testes será em dezembro. Os cães serão levados para locais com grande circulação de pessoas, como portos, aeroportos, shopping centers e estádios de futebol. O cão vai estar passando nessa fila com o seu instrutor. No momento em que o cão identificar aquela pessoa, aí vai ser abordada pela equipe de saúde, aí você sabe do que se trata, então a gente convida você a passar ali no trailer. Um cão, quando a gente está ali numa fila de aeroporto, ele consegue fazer o seu trabalho em 500 pessoas por hora. O trabalho está sendo feito em parceria com a Escola Nacional de Veterinária de Alfort, na França, que lidera a pesquisa com o uso de cães para identificar o novo coronavírus. Cães treinados são capazes de identificar doenças como malária, diabetes e alguns tipos de câncer, graças a marcadores biológicos presentes no organismo dos doentes. Os pesquisadores buscam apoio financeiro para identificar e sintetizar esses marcadores, o que permitirá treinar um número muito maior de cães. Vamos precisar realmente replicar nos centros de treinamento de cães para o mais rápido possível. Nós temos, em média, uma dezena de cães em cada estado, em tempo recorde. Vai fazer a diferença, mas está de longe uma proteção para a sociedade, que é o que a gente quer. Doutor Carlos, um cão conseguir rastrear 500 pessoas por hora é uma ajuda e tanto para o controle da doença, não? Bom, com certeza. Essa pandemia possibilitou e estimulou uma série de pesquisas e uma série de ações que estão trazendo bastante vantagem para a saúde da população. Especificamente, nesse momento, a concentração maior de recursos e de cuidados tem sido não mais no diagnóstico, mas na parte de tratamento e agora na parte da prevenção, que são as vacinas. Mas ainda o diagnóstico é um problema. Estão saindo agora novas pesquisas utilizando a saliva com teste de PCR, LAMP, para poder diagnosticar de uma forma mais simples, sem precisar fazer esse cotonete que é desconfortável, o teste, e se conseguir ter uma resposta num tempo mais curto. Então, uma série de pesquisas, de ações estão sendo feitas, como essa aí de usar os cãezinhos para o diagnóstico. Eu gostei bastante do Sinatra ali, ele pareceu bastante animadinho ali para a pesquisa do coronavírus, mas eu acho que para o uso disseminado desse tipo de situação, para poder atingir uma população grande, vamos precisar de testes utilizando o PCR, e eu estou bastante animado com esse teste usando a saliva para poder disseminar isso, que dá para se fazer até 100 mil testes por dia. E veja daqui a pouco, o centenário da Portuguesa de Desportos. E ainda, o degelo na Groenlândia entra em estágio irreversível e ameaça as regiões costeiras. A gente volta em instantes. O derretimento do gelo na Groenlândia chegou a um ponto irreversível, segundo nova pesquisa divulgada agora. E os autores alertam que o mundo deve enfrentar o avanço do mar nas regiões costeiras. O derretimento no Ártico já está fazendo o nível dos oceanos subir 1 milímetro por ano.
Parece pouco, mas segundo os pesquisadores, se o gelo acabar na Groenlândia, o mar poderá subir até 6 metros, o suficiente para inundar cidades litorâneas, afetar o funcionamento de portos e mudar o clima de regiões importantes como a Amazônia. Os cientistas estudaram mais de 230 geleiras ao longo das últimas 3 décadas e descobriram que a neve anual já não é capaz de reabastecer totalmente as regiões que derretem no verão ártico. Agora, em julho, o gelo marinho polar atingiu a sua menor extensão em 40 anos. Junto com as inundações, podem vir outras consequências globais, como o aumento de eventos climáticos extremos, como ondas de frio intensas, períodos de forte calor e grandes incêndios florestais. Doutor João, o senhor acredita que as grandes potências vão se debruçar sobre o tema aquecimento global, meio ambiente, após a pandemia? Acho que sim, vão até por pressão da sociedade. Não é? O que antigamente, há 20, 30 anos atrás, a gente chamava de politicamente correto e eram movimentos minoritários, forçando que você pensasse na questão ecológica e outras questões da sociedade, hoje elas estão entranhadas nas pessoas que comandam o mundo, inclusive governamentais. A gente viu aqui a reportagem dos 3 maiores bancos brasileiros fazendo uma ação no sentido de proteção à Amazônia e fazendo uma ação científica e também financeira no sentido de que obedeçam isso. Eu acho que, passando essas questões momentâneas de pandemia, acho que as nações debruçarão mais sobre esse tema, não é? E acho que não há mais espaço sobre negacionismo. Que há um aquecimento global, todos sabem. Há uma diferença entre os cientistas do que causa. Alguns cientistas dizem que causa A, causa B, mas o fato é que está havendo isso traz prejuízos econômicos, não é? Mesmo a curto prazo e a longo prazo, prejuízos à própria humanidade. Portanto, eu acredito que as nações vão ter que se debruçar sobre isso, pressionados pela sociedade. Doutor Carlos? Olha, também eu concordo, com certeza, esse momento ele serviu para dar uma parada e uma reflexão de uma forma geral e uma nova consciência política. Tanto que essas situações que eram umas minorias que estavam discutindo, elas permeiam a sociedade como um todo e todos estão discutindo isso, desde a área da saúde, da área econômica, da área governamental. Eu acredito que esses assuntos serão prioritários para gerar esse novo normal que vem no futuro. Um dos times mais tradicionais de São Paulo e do Brasil completa 100 anos. Os tempos atuais estão longe dos melhores vividos pela Portuguesa, mas o passado de glória enche o futuro de esperança. O André é torcedor roxo, quer dizer, vermelho e verde da Portuguesa desde que se conhece por gente. Ele vivenciou alguns momentos de glória do clube. Primeiro da Barcelusa, campeão em 2011. Melhor campanha de todos os tempos da Série B e, claro, em 96 também o vice-campeonato contra o Grêmio. Vitória é a certeza da nossa força. A paixão pela Lusa passou de pai para filhos. O que você mais gosta? De brincar e ver a Lusa. O mais velho, Murilo, de 9 anos, veio ao estádio pela primeira vez com 6 meses de idade. Hoje ele joga nas categorias de base. Eu quero ser jogador profissional aqui na Lusa, para tentar ajudar ela a subir para a Série A. A pandemia atrapalhou os planos da Portuguesa de encher o estádio para comemorar o centenário. Num Canindé vazio, teve show de fogos de artifício. A festa para os torcedores foi no formato drive-thru com direito a bolo de 200 quilos. Há muitas conquistas para celebrar, entre elas o título paulista de 73, que dividiu com o Santos de Pelé, e o vice-campeonato brasileiro em 96. 96 talvez seja o ápice da Portuguesa, em termos de time de futebol. Tá? Nós tínhamos grandes craques, aquele time deu liga e foi até a final. A Lusa se orgulha de ter revelado muitos atletas consagrados nos últimos 100 anos. Aqui no Museu do Clube, alguns jogadores que saíram da base são homenageados. Tem Djalma Santos, bicampeão do mundo, Denner e, mais recentemente, o Zé Roberto. Mais de 30 atletas que são lembrados aqui atuaram na seleção brasileira enquanto vestiam a camisa rubro-verde.
Infelizmente, nessas prateleiras faltam os troféus mais importantes da história do clube. Eles estão penhorados por conta de processos trabalhistas. A dívida da Lusa está em cerca de 400 milhões de reais. As dificuldades começaram em 2013, com o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro imposto pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, devido à escalação irregular do atacante Everton na rodada final. Desde então, a equipe sofreu sucessivas quedas até a Série D do Brasileirão. Este ano disputa somente a Série A2 do Paulista. A esperança da torcida é que a gente consiga a centralização dos processos, né? E conseguindo isso aí, a gente consegue pagar quem deve. E a gente tem esperança de subir para a Série A1 do Paulista e começar a caminhada até chegar na Série A. Esperança renovada para se reerguer. Sobre o centenário da Portuguesa, o olhar especial do diretor de esportes da TV Cultura. Não foi longe da elite do futebol brasileiro que o torcedor da Lusa sonhou passar o centenário do clube. O Tempo não tem sido um adversário fácil para a Portuguesa de Desportos. Mas há, na história do time do Canindé, uma grandiosidade capaz de enfrentar até mesmo essa incômoda ausência de glórias. Hoje, diante dela, até o que não virou vitória se faz maior, como aquela decisão de Brasileiro com o Grêmio, ou o tão lembrado apito do árbitro argentino Javier Castrilli, sem contar tudo o que nela, desde sempre, se mostrou imenso. Djalma Santos, Enéas, Denner. O torcedor da Lusa sabe, como muitos, existe algo no futebol que nem a maior das derrotas encerra. E veja daqui a pouco, Cândido Bracher, do Itaú Unibanco, avalia o cenário econômico atual e fala sobre a crise que o país enfrenta. E ainda, a Rússia produz o primeiro lote de vacina contra a Covid-19 e garante que 20 países já encomendaram 1 bilhão de doses. É depois do intervalo. Até já. Na segunda parte da entrevista com o presidente do Itaú Unibanco, Cândido Bracher, faz um balanço da economia brasileira durante a pandemia e também aponta os desafios que o país deve enfrentar nos próximos meses. Aproveitando a presença do senhor aqui com a gente hoje, para falar um pouquinho também do cenário econômico em meio à pandemia, já é possível fazermos um balanço dessa crise? O cenário hoje é melhor do que aquele que a gente veria de 5 meses atrás, do ponto de vista estritamente econômico. Evidentemente, do ponto de vista da pandemia, é muito pior do que poderia ter sido. Mas dessa parte eu não entendo. Foram investidos, até fim de julho, eu tinha visto, cerca de 5% do PIB, 370 bilhões de reais, em ajuda. Seja os R$600 mensais, seja a compensação das folhas de pagamento, seja as linhas de financiamento que o governo está fazendo agora. Então, enfim, essa iniciativa do governo de expandir o gasto fiscal para atenuar os efeitos da crise vem tendo um bom resultado. Quer dizer, nós tivemos uma queda muito grande do PIB no trimestre passado, mas a gente vê a economia está hoje, pelo índice do Itaú Unibanco, que nós medimos, mais ou menos a 90% do ritmo de atividade, 90 e pouco do que tinha antes da economia. É mais do que nós imaginávamos. Isso ainda deve durar algum tempo. Quer dizer, a gente vê que a pandemia ainda está aí, ainda há risco de contágio, o nível de atividade não recuperou o nível anterior, de modo que nós acho que ainda teremos tempos difíceis e a inadimplência, ela provavelmente virá quando essas linhas adicionais do governo forem retiradas. E elas terão que ser retiradas porque não há recursos públicos que permitam que elas fiquem aí para sempre. Então, deverá haver uma retirada paulatina delas, de maneira que eu antevejo uma situação que não vai ficar drástica, mas que nós teremos tempos difíceis pela frente. E será fundamental o governo conseguir conter os gastos públicos depois dessa expansão de gastos para atenuar os efeitos da pandemia. Quer dizer, nós precisamos impedir
o crescimento da relação da dívida pública sobre PIB, além dos 90 e tantos % que ele vai chegar no fim desse ano. Como que está a situação do ministro Paulo Guedes? Há um descompasso entre os planos dele e do presidente Bolsonaro? Essa é uma situação recorrente em vários governos, em vários lugares. Quer dizer, eu vejo que o ministro Paulo Guedes está com a preocupação correta de buscar o equilíbrio fiscal uma vez passada a pandemia, de que se respeite o teto de gastos, que se aprovem as reformas estruturais que permitirão um equilíbrio das contas públicas. Terminar então com uma pergunta um pouquinho mais pessoal para o Cândido, pessoa física, então, o que o cidadão espera do país pós-pandemia? A pandemia trouxe algumas coisas boas. A pandemia trouxe uma valorização da solidariedade, trouxe uma demonstração de que mesmo empresas concorrentes, podem se juntar para causas, que visam ao bem público, como é o caso do que os bancos estão fazendo agora. Nós tivemos o Todos pela Saúde, que foi um exemplo muito bom de como isso está sendo feito. Há inúmeros exemplos muito bons. Tenho a impressão que a cultura de doar ganhou impulso durante a pandemia. Quer dizer, eu desejo, espero e acredito, que esses exemplos poderão ficar se forem devidamente alimentados pelas pessoas que os praticaram nessa pandemia. Então, é com isso que eu conto para o futuro. É o que todos nós esperamos, não é? Que seja um legado para esse momento tão difícil. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, Cândido Bracher. Até uma próxima oportunidade. O governo russo afirmou hoje que o primeiro lote da vacina Sputnik V já está em produção. A vacina gera desconfiança na comunidade científica internacional, porque Moscou, até agora, não divulgou as informações detalhadas que comprovem a eficácia em seres humanos. Autoridades sanitárias russas refutam as críticas e garantem que a produção em escala industrial começa em setembro, para atender a 20 países que já encomendaram mais de 1 bilhão de doses. Segundo o ministro da Saúde russo, Mikhail Murashko, o primeiro lote está sendo produzido no Centro de Pesquisas de Epidemiologia e Microbiologia Nikolai Gamaleya. Vladimir Putin anunciou o registro da vacina na última terça-feira, menos de 2 meses após o início dos testes clínicos. Na ocasião, o presidente russo disse que uma de suas filhas teria sido imunizada e passava bem. Dr. Carlos, o que acontece se a OMS e a comunidade internacional não legitimarem essa vacina da Rússia? Bom, tanto a vacina da Rússia quanto as outras vacinas que estão em testes clínicos, que são atualmente pelo menos meia dúzia delas, que estão nessa fase, elas correm o risco de não serem legitimadas. A vacina da Rússia, ela é um pouco mais complexa no sentido de que a comunidade científica não teve acesso às informações. Só agora, recentemente, eles abriram um site e colocaram algumas informações lá, mas não passou por nenhum rigor científico. Ninguém discutiu esses dados. E o nome da vacina Sputnik é interessante, porque o Sputnik, lá em 57, também apareceu assim, né? No meio da Guerra Fria, a Rússia lança um foguete. Tem essa relação. Aqui a vacina também, a Rússia, ninguém sabia que ela estava produzindo e estava fazendo. De uma hora para outra ela apareceu com a vacina aí. Então, para a vacina iniciar o uso clínico, ela precisa ter esses testes de eficácia e de segurança. Se não mostrar eficácia, todo o investimento que foi feito, obviamente, será perdido e não vai poder ser usado na população. Mas as outras vacinas, as outras pelo menos 3 aí, já que estão andadas, elas estão com resultados bastante favoráveis. Que bom. Doutor João, do ponto de vista da geopolítica e da estratégia econômica, o que significa para a Rússia sair na frente na corrida vacinal? Primeiro, o Putin, ele é um exemplo de continuação histórica do autocentrismo, não é? Da liderança russa. Quer dizer, faz parte deles, ele é um autocrata, tanto é que ele despreza qualquer outra relação científica, de colocar dados, de transparência, e falou, olha, eu tenho que aparecer nesse cenário.
né? Mesmo a China tem sido muito mais transparente, embora também lá seja um regime de exceção, muito mais transparente cientificamente do que os nossos russos, o nosso querido Putin aí, né? Então, o que ele quer? Ele quer de novo pôr um pé, certo, no cenário mundial e colocar a Rússia de novo como uma capacidade, uma potencialidade científica e de disputar em igualdade de condições com outras potências a questão científica e da primazia de solucionar a questão da pandemia para o mundo. O Repórter Eco deste domingo faz uma homenagem ao trabalho arqueológico da pesquisadora brasileira Niede Guidon. A arqueóloga Niede Guidon completa 50 anos de pesquisas na região do Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. O parque, considerado Patrimônio da Humanidade, abriga a maior concentração de pinturas e gravuras rupestres do mundo. Descobertas feitas por Niede e sua equipe revelam vestígios do homem pré-histórico com mais de 100 mil anos. Ao longo de 40 anos de trabalho em equipe, ela criou a Fundação Museu do Homem Americano, o Parque Nacional Serra da Capivara, o maior em pinturas rupestres do mundo, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e o Museu da Natureza. Por envolver as comunidades locais, transformou vidas no sertão. O Repórter Eco vai ao ar amanhã, domingo, às 6 da tarde. Agradecemos a presença de João Santana, advogado e consultor, e de Carlos Carvalho, chefe da divisão de pneumologia do Unicor. Obrigada, senhores. Boa noite. Boa noite. E fique agora com o programa Doc Mundo. E nós terminamos esta edição com uma homenagem ao samba de roda na pessoa de Dona Edith do Prato. Festeira inveterada, a grande dama do recôncavo baiano saiu de Santo Amaro da Purificação para mostrar ao mundo que um prato e uma faca eram suficientes para derramar alegria em qualquer aniversário e caruru, tal qual chuva no sertão. O prato tinha que ser de louça, da mais baratinha, e a faca inox não pode ter cabo de madeira. Fez a percussão com artistas como Caetano, Bethânia, Chico, mas foi Roberto Mendes quem a descobriu. Ela foi sambar no céu em 2009 e hoje a gente lembra os desavisados que prato e faca fazem samba, sim senhor. Um ótimo fim de semana e, se puder, aproveite o domingo em casa.